E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um do Adapt Dive. Hoje a gente vai mergulhar a fundo no Foro de São Paulo. Você provavelmente já viu nas fontes, mas a gente tem aqui os trechos do livro O Foro de São Paulo, a mais perigosa organização revolucionária das Américas, escrito pela Graça Salgueiro. E, cara, já vou avisando, a autora não alivia nas teorias. É verdade. O livro é tipo um dossiê completo, sabe? Desde a criação do Foro lá em 1990 até suas supostas ambições para a América Latina. Pensa só. A Guerra Fria tinha acabado, o Muro de Berlim tinha caído e, de repente, vários partidos e organizações de esquerda se juntam em São Paulo. Parece que a galera não desistiu do sonho socialista, né? Em vez de apagar a chama, eles encontraram um novo pavio para continuar a luta. Mas quem eram esses participantes? Só figurões da esquerda da América Latina. Tinha um pouco de tudo, lógico. O PT teve um papel fundamental na organização do primeiro encontro, né? Junto com o Partido Comunista de Cuba. Mas a autora também cita o Partido Comunista Argentino, a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional de El Salvador, grupos da Bolívia, do Chile. É tipo um quem é quem da esquerda da época, saca? E o que a autora fala sobre como o Foro evoluiu, ele cresceu, mudou o foco ao longo dos anos. Segundo a Salgueiro, o foro não só cresceu, como também viu a entrada de novos participantes, incluindo, e isso é bem polêmico, organizações que são consideradas terroristas, tipo as FARC e o ELN da Colômbia. Organizações terroristas, aí a coisa muda de figura, hein? Mas ela dá algum exemplo de como essas organizações se envolveram com o foro? Ela cita documentos e declarações, supostamente de líderes dessas organizações, confirmando a participação deles em encontros do foro. Mas é importante lembrar, essa é a versão da autora, que, como a gente já viu, tem uma visão crítica em relação ao foro. Entendi. É bom a gente ter essa ressalva em mente. Mas e os objetivos? O que o FOA queria alcançar, além de juntar a esquerda latino-americana? Então, a Salgueiro argumenta que o foro tinha um plano bem definido. Para ela, o objetivo final era nada menos que promover o socialismo na América Latina, combater o que ela chama de neoliberalismo e integrar a região sob a liderança de governos de esquerda. Um plano ambicioso, no mínimo, mas como eles pretendiam colocar isso em prática, ficavam só no discurso ou partiam para a ação? Segundo o livro, o foro ia muito além das palavras. A autora aponta várias ações que teriam sido orquestradas por eles: apoio a candidatos de esquerda em eleições, campanhas contra os EUA, que ela coloca como epítome do imperialismo, e críticas a políticas econômicas neoliberais, termo que, para a autora, representa tudo que o foro se opõe. Ok, já estamos começando a entender a linha de raciocínio da autora. Mas explica melhor o que ela define como neoliberalismo. E como essa crítica se conectava com a realidade da América Latina na época? Para Salgueiro, o neoliberalismo se traduzia em medidas como privatizações, abertura de mercados e redução do papel do Estado na economia. E esse modelo, que estava ganhando força nos anos 90, era visto pelo Foro como uma forma de imperialismo dos países desenvolvidos, principalmente os EUE, sobre a América Latina. Faz sentido. Era um período de grandes mudanças na região, né? Com a ascensão de políticas neoliberais em vários países, e o foro se posicionava claramente contra essa tendência. Mas em questão do imperialismo, como o foro via a influência dos EUE na América Latina? Para o Foro, os EUE representavam uma ameaça à soberania dos países latino-americanos. A autora descreve como o Foro denunciava a interferência americana em assuntos internos, a política externa dos EUA na região, e o que eles consideravam ser uma exploração econômica por parte das empresas multinacionais americanas. Então, seguindo a lógica da Salgueiro, o foro não era só um clube de debates políticos. Era um movimento organizado, com uma agenda própria e uma visão bem definida do que eles consideravam ser os problemas da América Latina. Exatamente. Ela pinta o Foro como uma força política atuante, com ramificações em vários países, em vários setores, com o objetivo de mudar os rumos da região. E ela menciona algo sobre a relação do Foro com outros organismos internacionais, tipo o Mercosul, a Unasul. Sim, e aí que a coisa fica mais polêmica ainda. Segundo ela, o Foro não se limitava só a criticar. Ele teria usado organizações como o Mercosul, a ALBA, a Unasul, o Fórum Social Mundial e até a CELAC como braços operacionais para alcançar os seus objetivos. Braços operacionais. Ela está sugerindo que o foro tentava controlar esses organismos por dentro. Exatamente. No livro, ela cita exemplos de como o foro teria influenciado decisões e acordos dentro dessas organizações, sempre visando implementar a agenda deles. Caramba. Estamos falando de uma acusação bem séria, hein? Mas antes da gente entrar nessas teorias da conspiração, vamos com calma. Precisamos entender melhor como o foro funcionava na prática. Você mencionou que a Salgueiro se aprofunda nos encontros organizados pelo foro. O que exatamente rolava nesses encontros? Os encontros eram as reuniões anuais do foro. Era onde os participantes se reuniam para discutir estratégias, definir ações, fortalecer os laços entre si. E a Salgueiro analisa cada um desses encontros em detalhes, tentando desvendar os planos e as intenções do grupo. Por isso que a gente tem um longo caminho pela frente para desvendar essa história. Mas isso fica
para a próxima parte do nosso mergulho. Voltamos já já. Os encontros eram tipo uma convenção anual da esquerda latino-americana, sabe? Discutindo de tudo. Críticas ao imperialismo americano. Estratégias para chegar ao poder. A Salgueiro descreve esses encontros como verdadeiros laboratórios de ideias e planos para a esquerda da região. E ela cita algum encontro específico que tenha sido importante para a história do foro. Algum momento crucial. Sim, alguns encontros se destacam na narrativa da autora. Por exemplo, o 7º encontro foi em 1996, em São Salvador. De acordo com o livro, nesse encontro, o foro definiu uma nova estratégia principal: a conquista do poder através de eleições. Então, em vez de partir para a luta armada, a ideia era usar as urnas como caminho para o socialismo. Uma mudança de tanto. Exatamente. E a Salgueiro interpreta essa mudança como uma estratégia maquiavélica do foro, uma forma de disfarçar as intenções e alcançar seus objetivos sem levantar suspeitas. Interessante, mas essa mudança de estratégia teve resultados concretos. A esquerda realmente conseguiu avançar nas eleições depois desse encontro em São Salvador. Aí que tá. A Salgueira argumenta que sim. Essa nova estratégia teve impacto. Nos anos seguintes, vimos a ascensão de governos de esquerda em vários países da América Latina. Para a autora, isso não foi coincidência. Foi resultado direto da estratégia traçada pelo foro. Ela cita exemplos como a vitória de Hugo Chávez na Venezuela em 1998 e a eleição do Lula no Brasil em 2002, como evidências dessa nova fase da esquerda latino-americana, impulsionada pelo foro. Entendi. É como se o 7º encontro tivesse sido um ponto de virada. Um divisor de águas na história do foro. E da esquerda latino-americana. Mas e os outros encontros? Todos eles se encaixam nessa narrativa de busca pelo poder através das urnas. Nem todos. A Salgueiro destaca outros encontros que teriam tido papéis importantes na trajetória do foro. Por exemplo, o 10º encontro, em Havana, em 2001. Segundo o livro, foi nesse encontro que o foro se aproximou do Fórum Social Mundial. E qual a importância dessa aproximação com o Fórum Social Mundial? Para quem não está familiarizado, o que é esse fórum? O Fórum Social Mundial é um evento anual. Reúne organizações e movimentos sociais do mundo todo para discutir temas como globalização, direitos humanos e justiça social. Ele surgiu como uma espécie de contraponto ao Fórum Econômico Mundial de Davos, que é visto como um símbolo do capitalismo globalizado. E a Salgueiro argumenta que o Foro de São Paulo teria se aproximado do Fórum Social Mundial com o objetivo de ampliar sua influência para além da América Latina, usando o evento como plataforma para disseminar suas ideias globalmente. Ou seja, se infiltrar em um evento com grande visibilidade internacional para ganhar mais espaço no cenário global. Essa acusação é bastante ousada. Mas voltando aos encontros do foro, algum outro que você destacaria? Sim, o 11º encontro, realizado em 2002, também em Havana. Segundo Salgueiro, este encontro teve um tom de comemoração. Afinal, o foro tinha acabado de presenciar a vitória do Lula nas eleições presidenciais no Brasil, um dos seus membros fundadores. Faz sentido. A autora coloca o PT como um dos principais atores do foro desde o início, né? Exatamente. Ela destaca o papel central do PT na fundação e articulação do foro. E a vitória do Lula foi vista como uma grande conquista, um marco na implementação da agenda deles na América Latina. Inclusive, a Salgueiro sugere que o foro teria tido um papel ativo na campanha do Lula, mobilizando apoio e recursos para ajudá-lo a chegar à presidência. E o que acontece com o foro depois da vitória do Lula? Ele muda de foco, de estratégia. Segundo a autora, a partir daí, os encontros do foro passam a ter um caráter mais oficial, com a participação de representantes de governos, e menos foco em críticas e protestos. Seria como se, com a esquerda no poder em diversos países, o foro tivesse se tornado parte do establishment. Exato. A Salgueiro interpreta essa mudança como uma prova de que o foro teria alcançado seus objetivos. Pelo menos em parte. A esquerda já não era mais uma força marginalizada, mas sim uma protagonista no cenário político latino-americano. E o foro, seguindo ela, teria tido um papel fundamental nessa transformação. É uma análise interessante, que nos leva a pensar sobre o papel do Fórum no contexto mais amplo da política latino-americana. Mas antes de continuarmos nessa linha de raciocínio, vamos dar um passo atrás e retomar alguns pontos importantes. Lembra que no início da nossa conversa você mencionou que a autora acusa o Fórum de ter ligações com organizações terroristas. Ela se aprofunda nesse tema no livro. Sim, essa é uma das acusações mais polêmicas do livro. A Salgueiro dedica um bom espaço à questão do suposto envolvimento do foro com grupos como as Farc e o ELN da Colômbia. Ela apresenta documentos, declarações de líderes e análises de eventos, para tentar sustentar essa acusação. E quais são as evidências que ela usa para embasar essa afirmação tão séria? Ela cita, por exemplo, a presença de representantes dessas organizações em alguns encontros do foro. Além de supostas declarações de apoio mútuo entre o foro e esses grupos, ela também argumenta que o foro teria servido como uma espécie de guarda-chuva ideológico para justificar as ações violentas dessas organizações, enquadrando-as como parte de uma luta legítima contra o imperialismo e a opressão. Entendi. Mas é preciso ter cuidado com esse tipo de acusação, não é? Estamos falando de um tema muito delicado.
que envolve violência e perda de vidas humanas. É importante analisar as evidências com cuidado e considerar diferentes perspectivas, antes de tirar conclusões. Com certeza. É fundamental ter em mente que essa é a visão da autora, que tem uma posição claramente crítica em relação ao foro. E como já mencionamos antes, é importante buscar outras fontes e analisar o tema com espírito crítico. Exatamente. E acho que essa é uma boa dica para os nossos ouvintes. Não se limitem a uma única fonte de informação. Pesquisem, leiam diferentes autores, busquem diferentes perspectivas e formem suas próprias opiniões. Afinal, o Foro de São Paulo é um tema complexo e controverso, que merece ser analisado com cuidado e profundidade. Mas por hoje, acho que já nos aprofundamos bastante. Que tal a gente dar uma pausa para respirar? E voltar na próxima parte para discutir as implicações e as críticas em torno desse polêmico foro. Por mim, tudo bem. Acho que uma pausa vai nos fazer bem. Afinal, ainda temos muito o que desvendar sobre essa complexa e controversa organização. E voltamos para a última parte do nosso mergulho no Foro de São Paulo. Já vimos as origens, os objetivos, a suposta ligação com organizações terroristas. Mas a Salgueiro vai além. Ela argumenta que o Foro usou outros organismos internacionais como tentáculos, para espalhar sua influência. É sobre isso que vamos falar agora. Isso aí. É como se o Foro, na visão da autora, fosse a mente por trás de uma grande rede, sabe? De organizações. E essa rede atuaria para promover a agenda da esquerda na América Latina. E que organizações seriam essas? Ela cita nomes. Sim, ela menciona especificamente o Fórum Social Mundial, o Mercosul, a ALBA, a Unasul e a CELAC. Organizações com diferentes propósitos e estruturas, mas que, segundo a autora, teriam sido influenciadas pelo Foro de São Paulo. Vamos por partes. Começando pelo Mercosul. Um bloco econômico já consolidado na região, né? Como o Foro teria influenciado o Mercosul. A Salgueiro usa o exemplo da entrada da Venezuela no Mercosul em 2006, durante o governo Lula. Para ela, essa entrada que gerou controvérsias na época teria sido articulada pelo Foro, com o objetivo de fortalecer a presença de governos de esquerda no bloco e, assim, avançar com a agenda deles na região. Entendi. E a ALBA, Unasul e a CELAC? Qual o papel delas nesse esquema, segundo a Salgueiro? No caso da ALBA, a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, a autora coloca ela como uma resposta direta à ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Lembrando que a ALCA era um projeto impulsionado pelo EUA nos anos 90, que visava criar uma zona de livre comércio em todo o continente americano. A ALBA, por sua vez, criada em 2004 por Hugo Chávez e Fidel Castro, propunha um modelo de integração regional, baseado na solidariedade e na cooperação entre os países da América Latina e do Caribe, excluindo os EUA. Para Salgueiro, a ALBA seria um projeto alinhado com os interesses do Foro de São Paulo, uma forma de criar um bloco de oposição à influência americana na região. É como se o Foro, vendo a ALCA como uma ameaça, tivesse articulado a criação da ALBA como uma forma de contrapor a influência americana na região. Certo. E a Unasul e a CELAC. Como se encaixam nessa narrativa? A Unasul, a União de Nações Sul-Americanas, criada em 2008, tinha como objetivo fortalecer a integração sul-americana, com foco em áreas como política, economia e defesa. Para Salgueiro, o Foro teria visto na Unasul uma oportunidade de consolidar sua influência na região e teria atuado para garantir que a organização seguisse os preceitos deles. Já a CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, criada em 2010, excluía explicitamente os EUA e o Canadá. E isso, para Salgueiro, seria mais uma evidência da intenção do Foro de criar um bloco de poder na região, que fosse independente da influência americana. Então, se a gente for seguir a linha de raciocínio da Salgueiro, o Foro de São Paulo seria a mente por trás de uma grande rede de organizações, que atuam para promover a agenda da esquerda na América Latina. Essa é a grande tese do livro. Exatamente. Ela apresenta essa tese de forma bem contundente, acusando o Foro de São Paulo de ser o grande articulador de um projeto de poder continental. E para ela, esse projeto representaria uma ameaça à democracia e aos interesses dos países da região. Mas espera aí, tudo isso parece bem complexo, conspiratório. É possível que uma organização tenha tanta influência assim? E quais as provas que ela apresenta para sustentar essa tese? Bom, aí que mora a controvérsia. A Salgueiro se baseia em documentos, declarações de líderes e análises de acontecimentos. Mas, como já dissemos, a visão dela é bastante polêmica. E muita gente critica as conclusões dela. Importante lembrar que o livro foi escrito por uma autora com uma posição política bem definida. E que a análise dela reflete essa posição. Sim, claro. É importante a gente ter em mente essas diferentes perspectivas ao analisar o livro. Mas, no geral, o que mais te chamou a atenção nessa obra? O que me chamou a atenção foi a forma como a Salgueiro constrói a narrativa. Ela usa uma linguagem bem acessível, com muitos exemplos e histórias, o que torna o livro uma leitura fluida, apesar da complexidade do tema. Mas, ao mesmo tempo, essa linguagem pode ser vista como uma forma de simplificar o debate, de criar heróis e vilões, o que pode levar a uma visão distorcida da realidade. É verdade. A obra da Salgueiro é uma leitura instigante, que nos leva a refletir sobre as complexidades da política latino-americana e os diferentes atores que atuam nesse cenário. Mas é fundamental que a gente busque outras fontes, ouça diferentes vozes,
para formar uma opinião mais completa e equilibrada sobre o Foro de São Paulo e seu papel na história da região. Afinal, como você mesmo disse, a história é sempre mais complexa do que qualquer narrativa simplificada pode capturar. E com isso, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Esperamos que vocês tenham apreciado a jornada e que continuem explorando esse tema tão fascinante e relevante. Até a próxima!